Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva à fria e difícil cidade de Rjev, no interior da Rússia. Durante a Segunda Guerra Mundial, as maiores batalhas ocorreram na frente russa, nos campos de batalha do leste europeu, em território soviético. Ali, batalhas como Leningrado, Stalingrado, Kursk e tantas outras entraram para a história militar. Foram batalhas gigantescas com números até hoje assombrosos. Foi ali que as forças alemãs se detiveram e foram derrotadas pela primeira vez por uma máquina de guerra inesperada, o Exército Vermelho. Mas a vitória soviética não foi fácil, ela veio com muito sacrifício. Essas batalhas ficaram famosas e sempre são lembradas como referência da ferocidade dos combates naquela região. Mas uma delas sempre fica um pouco esquecida, embora tenha sido a maior de todas. Um conjunto de combates que hoje chamamos como a Batalha de Rjev. Vamos saber todo o desenvolvimento que levou a esta batalha. A Batalha de Rjev foi um dos mais sangrentos e prolongados confrontos da guerra, com ambos os lados sofrendo pesadas perdas. As forças soviéticas perderam mais de 1.100.000 homens, entre mortos, feridos e capturados, enquanto as forças alemãs sofreram cerca de 390.000 baixas. Os combates em Rjev foram caracterizados por uma série de violentos ataques e contra-ataques, com ambas as partes lançando um grande número de tropas e equipamentos a cada ataque. A batalha foi parte de uma ofensiva geral soviética centrada em Stalingrado, a chamada Operação Uranus, e foi importante para manter as forças alemãs ocupadas e distraídas, permitindo que as outras operações soviéticas fossem realizadas com menos resistência. A batalha foi notável também por seu impacto no moral dos soldados soviéticos, que sofreram um grande número de baixas e tiveram que lutar em condições extremamente difíceis, mas ajudou a enfraquecer o poderio militar alemão e preparou o caminho para o avanço decisivo a partir de Moscou e de Stalingrado no final de 1943. Conquistar Moscou sempre foi um objetivo dos que se aventuraram a invadir a Rússia. Com as tropas alemãs não foi diferente. O objetivo estava cada vez mais perto e a atração exercida por Moscou era como um mel atraindo as moscas. Rjev fica a 230 quilômetros de Moscou e foi capturada pela Wehrmacht durante a Operação Tufão no outono de 1941, que levou os alemães às portas de Moscou. Quando a contraofensiva soviética os fez recuar, Rjev tornou-se uma pedra angular na defesa dos alemães, que ainda sonhavam em atacar a capital soviética novamente. Ali, os dois exércitos se chocariam violentamente. Os alemães capturaram a cidade de Rjev pela primeira vez durante a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética pela Alemanha nazista em julho de 1941. Mas então, foi apenas um evento comum, mais uma cidade soviética que caiu diante do avanço da Blitzkrieg. O destino final era Moscou, e possivelmente toda a guerra estaria decidida com a queda da capital soviética. Porém, às portas de Moscou, a resistência incomum dos soviéticos deteve a máquina de guerra nazista, e os alemães então tiveram que recuar diante do contra-ataque resoluto de soviéticos comandados pelo general Inverno. Pela primeira vez, a Blitzkrieg foi detida. Este contra-ataque levou os soviéticos a retomarem Rjev em dezembro de 1941. Após a contraofensiva de Moscou, as forças alemãs lançaram uma série de novos ataques no início de 1942, em uma tentativa de recuperar o terreno perdido e continuar ameaçando Moscou. Durante estas primeiras batalhas em Rjev, as forças alemãs conseguiram capturar novamente a cidade em março de 1942. Para o Exército Vermelho, passou a ser então crucial recapturar Rjev.
pois a cidade era uma chave estratégica na defesa de Moscou e no posterior avanço para o oeste. O que se seguiu foram vários ataques e contra-ataques de ambos os lados, que sofreram pesadas baixas. Começava então a história do moedor de carne de Rjev. O impasse diante de Moscou transformou então Rjev no ponto mais disputado na frente no leste europeu. O sacrifício humano, o esforço despendido para tomar a cidade ou retomar a cidade de ambos os lados, levou os historiadores e analistas a chamar o que aconteceu ali como o moedor de carne de Rjev. 1942. O Exército Vermelho está se reagrupando, se fortalecendo. A guerra está longe de terminar. E ambos os lados sabem da importância estratégica do oeste russo para os próximos movimentos. É neste cenário que a cidade de Rjev emerge como um ponto focal de uma série de batalhas que iriam definir o curso da guerra na frente ocidental. Eu vou tentar aqui, com este mapa simples, explicar para vocês a importância do bolsão de Rjev, desse portal diante de Moscou para a tática alemã e o objetivo de voltar a atacar a capital soviética. Vejam bem, os alemães, dentro da Operação Barbarossa, chegaram ao norte, próximo a Leningrado, e ao sul até Stalingrado. Mas ao centro, o objetivo, obviamente, principal era Moscou, que não foi tomado. Mas os alemães fincaram o pé neste bolsão aqui, o bolsão diante de Moscou. E aqui está a cidade de Rjev. A sua localização, portanto, é decisiva para quem quer atacar Moscou. Os soviéticos, após deterem o avanço alemão, no final de 1941, iniciaram então ofensivas em 1942 para empurrar os alemães de volta. E eles tiveram sucesso, conquistando muitos terrenos e empurrando os alemães para trás. Porém, os alemães fincaram o pé aqui em Rjev e não abriam mão. O que aconteceu depois é que os esforços soviéticos para expulsarem os alemães dessa posição diante de Moscou foi sucessivo. Várias batalhas ocorreram, essas batalhas terríveis que eu estou explicando aqui no nosso vídeo de hoje. Um outro fato importante da Batalha de Rjev é que, mesmo com os soviéticos sacrificando mais de 2 milhões de soldados aqui nas batalhas de Rjev, impediram que as tropas de elite alemãs que estavam mantendo essa posição pudessem socorrer o 6º Exército aqui em Stalingrado. Rjev, então, teve dupla importância: deter o avanço alemão, expulsá-los daquela região e também impedi-los de socorrerem outras tropas em apuros no sul. Essa batalha talvez seja a mais importante na frente leste. Os alemães estavam bem cientes da importância da cidade, pois, mantendo-a sob seu controle, eles não só teriam uma posição defensiva sólida, mas também uma plataforma de lançamento para futuras ofensivas. Rapidamente, transformaram Rjev em uma fortaleza, reforçando suas defesas e trazendo suas melhores unidades para a linha de frente. A primeira operação contra o bolsão, a saliência de Rjev, começou no dia 8 de janeiro de 42 e foi conduzida pela frente soviética Kalinin. O ataque não teve como objetivo romper as linhas alemãs e chegar à cidade, mas sim capturar a primeira linha de defesas e esmagar os alemães. Serviria também para mantê-los na defensiva. No final do mês, as forças soviéticas encontravam-se 110 quilômetros dentro das defesas alemãs, a oeste de Rjev. Isso representava um perigo para o flanco alemão, e como tal, as forças alemãs foram reposicionadas para destruir a nova ameaça. A ofensiva começou com um intenso bombardeio. A artilharia soviética e os bombardeiros da Força Aérea Soviética tentavam destruir as defesas alemãs, abrindo caminho para o avanço da infantaria e dos tanques. Porém, isso não era fácil. As forças alemãs, embora surpreendidas, reagiram com tenacidade. As trincheiras, os campos minados e as posições fortificadas alemãs causaram pesadas baixas aos soviéticos. Os tanques desempenhavam um papel crucial, rompendo as linhas defensivas e permitindo que a infantaria avançasse.
mas também encontravam resistência das unidades Panzer alemãs, levando a confrontos blindados brutais. Em algumas áreas, os soviéticos conseguiram avanços significativos, causando preocupação entre os comandantes alemães. Mas a ofensiva também expôs as falhas e deficiências nas táticas e na coordenação do Exército Vermelho. Dentro e ao redor do saliente, as forças alemãs consistiam principalmente em divisões do exército alemão com o apoio de unidades das Waffen-SS e também da Luftwaffe. Estavam bem entrincheirados e tinham uma rede defensiva significativa, aproveitando-se das florestas e pântanos da região. Após rechaçarem esse ataque e manterem a posição em Rjev, os alemães ainda contra-atacaram a ameaça representada no seu flanco pelas tropas soviéticas avançadas. Esta operação durou 11 dias, em julho de 1942, quando os alemães cercaram e depois eliminaram as tropas soviéticas em bolsões cada vez menores, destruindo estas forças avançadas do Exército Vermelho. Os alemães não queriam abrir mão desse portão, dessa porta, diante de Moscou. Ali seria o caminho para uma futura nova investida contra a capital soviética. Os russos não queriam que os alemães liberassem essas tropas ali estacionadas para socorrerem os exércitos do sul, que estavam numa luta feroz em Stalingrado, e concentravam esforços como uma maneira de manter os alemães naquela posição. Somando a vontade de um e a tática do outro, o impasse em Rjev permaneceu durante muito tempo. Após eliminarem os soldados soviéticos nos bolsões que se formaram próximo a Rjev, os alemães solidificaram as suas defesas e fincaram o pé no terreno. O Exército Vermelho então preparou uma nova ofensiva, que veio em 25 de novembro de 1942, na chamada Operação Marte. Essa ofensiva consistiu em várias fases sequenciais e se estendeu até 20 de janeiro de 1943. Foi uma operação muito pesada em perdas para o Exército Vermelho, tanto quanto tinha sido na primeira ofensiva, e também não conseguiu atingir os objetivos desejados. Mas, nesta nova ofensiva, o Exército Vermelho conseguiu amarrar as forças alemãs, pois, ao mesmo tempo, acontecia no sul a Batalha de Stalingrado. Ao olharmos para tudo o que aconteceu em Rjev e na região de Rjev, a região do Vyazma, fica claro a importância militar, estratégica, histórica do que aconteceu ali. E jogamos um pouco de luz nestes fatos desconhecidos para muitos, a importância do que aconteceu ali. Espero que você, ao estudar a Segunda Guerra Mundial, se lembre do nome dessa cidade e dessa região da Rússia, aonde tantos perderam a vida, Rjev. Os alemães se agarraram àquele portal, o portão de acesso a Moscou, mantendo uma presença forte com grupos de exércitos grandiosos que poderiam ser usados em outros locais, mas Rjev significava a posição de entrada para um novo ataque a Moscou. Então os alemães se agarraram a isso, deixando de destinarem tropas que poderiam terem sido decisivas na Batalha de Stalingrado. Por isso, o Exército Vermelho amarrou as forças alemãs. Os exércitos combatentes na área permaneceram praticamente estáticos por 14 meses. Perdas em outras partes da frente finalmente obrigaram os alemães a abandonarem a saliência, a fim de liberar reservas para a frente como um todo. O radar alemão estava em um outro local, na região do Kursk, o que tinha uma certa lógica, pois defender o saliente de Rjev exigia 29 divisões, e a retirada de Rjev liberou 22 dessas divisões e criou uma reserva estratégica que permitiu aos alemães estabilizar toda a frente russa e recuperar de alguma forma as perdas em Stalingrado. Mas as operações e o planejamento da batalha em Kursk dividia o alto comando alemão, que tinham dúvidas sobre a chamada Operação Cidadela, uma vez que os alemães teriam que abandonar a saliência de Rjev para tentar tomar uma outra região muito menos valiosa no Kursk.
O objetivo do Kursk era destruir a capacidade combativa, principalmente dos blindados russos. A retirada dos alemães da região de Rjev foi conhecida como Operação Búfalo e foi taticamente e militarmente muito bem sucedida. Mas o abandono da região foi uma perda estratégica para a Alemanha nazista na frente oriental. O exército soviético pagou um preço elevado pela derrota em Rjev. Mas os alemães foram forçados a uma retirada de uma importante cabeça de ponte que colocava Moscou em ameaça. A contagem oficial de baixas soviéticas chega a 1.324.823 homens nas 4 operações ofensivas contra o Bolsão de Rjev. Isso durante os 15 meses de combate. Se você incluir as perdas operacionais entre maio e julho e outubro e novembro de 1942, o número de baixas nas 4 operações chega a 2.300.000 soldados, só do lado soviético. É por isso que as batalhas em Rjev e toda a região ficaram conhecidas como o moedor de carne de Rjev. Pelo lado alemão, as perdas totalizam cerca de 350.000 a 400.000 soldados, fundamentais naquele momento. E este número é muito difícil de ser reposto, pois os alemães estavam muito distantes no território inimigo e a reposição era praticamente impossível. E por que a batalha foi tão prolongada e sangrenta? Lógico, havia a ordem do comando alemão de que eles lutassem até a morte, não cedessem terreno tão importante às portas de Moscou para o inimigo. Tanto é que, se analisarmos toda a batalha, a impressão que temos é que os alemães foram vitoriosos, pois com mais de 2 milhões de soldados inimigos mortos ou capturados e a predominância, ou seja, a posse do terreno tão disputado, nos leva a dizer que a vitória em Rjev foi alemã, mas foi uma vitória em números, mas não uma vitória tática, pois ao final os alemães tiveram que bater em retirada. E enquanto estavam em Rjev, os soldados fizeram falta em outras batalhas, como a de Stalingrado. 2/3 de todas as forças do grupo de exércitos do centro alemão estavam concentrados ali em Rjev. E eram unidades de elite, como a Grossdeutschland e tropas Panzer com equipamento fundamental. Ali não haviam o que a gente chama de tropas internacionais do lado alemão, romenos, italianos, húngaros, etc. Eram apenas soldados alemães. Em Rjev, os alemães tinham formações móveis de primeira linha, além de reservas localizadas na área da borda de Rjev. Outro fator importante na preponderância dos alemães na batalha foi a artilharia, especialmente pesada, utilizada pelos alemães, pois a indústria militar soviética ainda não se recuperara totalmente dos desastres de 1941 e da evacuação dos centros industriais. A Alemanha tinha melhor equipamento. A superioridade no poder da artilharia alemã permitiu que eles reprimissem com sucesso o ataque do Exército Vermelho. E esse ataque veio em várias ondas. Os alemães criaram uma defesa poderosa, usaram com habilidade as suas reservas e infligiam fortes contra-ataques contra o Exército Vermelho. As perdas na Batalha de Rjev não eram muito diferentes das perdas das tropas soviéticas em outras batalhas no início da Segunda Guerra ou da invasão da Rússia, ou mesmo outras batalhas como a de Stalingrado. A ciência da luta era sangrenta. Para quebrar a invencível, entre aspas, Wehrmacht e se tornar um dos melhores exércitos do planeta, o Exército Vermelho teve que pagar um preço alto. Após a derrota em Stalingrado, a Wehrmacht não teve outra escolha senão deixar a cabeça de ponte em Rjev. E o sucesso em Stalingrado foi profundamente associado às batalhas na região de Rjev. Poderosas forças da Wehrmacht foram conectadas na direção de Moscou e não puderam participar das batalhas no sul. Assim, ao final, a vitória tática foi para o Exército Vermelho, mas com um custo muito alto. É possível que no verão ou mesmo no outono de 1942, os alemães que haviam concentrado todas as suas reservas no grupo de exércitos central poderiam ter atacado novamente Moscou. E isso traria uma consequência terrível para os soviéticos caso Moscou fosse novamente ameaçada. Mas isso se mostrou impossível.
devido à pressão constante exercida pelo Exército Vermelho. Todas estas reservas e reabastecimentos do Grupo de Exército Central foram queimados em Rjev, o chamado Verdun soviético. Analisando hoje a luta em Rjev, chegamos à conclusão de que essa foi a batalha decisiva que provocou a derrota alemã em toda a frente russa. Espero que você tenha gostado desta história do que aconteceu em Rjev. E se gostou, não esqueça de dar o like nesse vídeo, deixar o seu comentário ao final e se inscrever no canal Viagem na História. Aproveite e participe da nossa promoção. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. E você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte! Obrigado pela sua atenção. Eu volto logo com mais histórias. Até mais.